Oi, gente! Oi, Hello! Chegamos. Tudo bem? A gente voltou, na verdade, né? Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Hoje eu comando aqui, eu vou ficar de intermediador nesse rolê. Espero que seja um papo gostoso, que você fique à vontade, assim como a gente está também. Antes de qualquer coisa, pedir pra você que tá aí desse lado, seguir nossas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube mesmo. A gente também tá no Spotify, no LinkedIn. Segue a gente, compartilha e recomenda com seus amigos, por favor. Comenta pra gente poder chegar em mais lugares e poder levar essa palavra mais distante. O que é, macho, que você tá rindo? Você falou do LinkedIn. Falei LinkedIn? Do LinkedIn a gente não tá, Eu não gente. falei LinkedIn, não. Oi. Eu falei TikTok, não. Eu não ouvi LinkedIn. Eu ouvi LinkedIn. A minha cabeça estava em outro lugar. Mas, ó, aproveitar e falar que nem os nossos todos seguidores estão seguindo a gente. Não é coisa. Ah, esse povo é gente, tirão. vocês Que são ó. povo ó. seu povo ó. tirão, gente. Para de ser tirão. Vamos fazer uma lista dos amigos que não estão seguindo é Eu coisa? vou parar de Isso, seguir. por favor. Gente, precisa começar por vocês. Precisa engajar a gente, porque se não forem vocês, quem vai ajudar a gente? Vai acreditar no nosso Meu potencial. Deus. Na verdade, eles entram lá, Olham, olham e sai louca. não pode. Não segue, segue. Ó, e amigo que olha tudo e não curte é hate. né? Amigo, é de tá? graça. Fã ou hater? É apertar 2 botões pra ajudar os Gente, amigos aqui. que povo tirão. Vamos já começar com esse shade aí. Já é um shade aí em pronto. vocês. Eita. Já começa já Não Aí eu fui eu também já que tô mais inventei essa leve. bola. Já entrou no já saiu do personagem. Já fica leve, É entendeu? isso, é isso, é. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre gays e espiritualidade. É um lugar de fala da gente por sermos gays e espirituais. Pessoas espiritualizadas. Exato, exato. Cada um no seu Spirit. âmbito, Holy né? Spirit. Ah, não. É Spirit. É, Holy Spirit. Holy. Você falou o quê? Holy Spirit. Oh my God, Ele your inventou. English is É, amazing. o inglês dela tá em dia, né? Duolingo patrocina a gente. Enfim, se você puder comentar aí embaixo como é que foi a sua caminhada na espiritualidade, como é que você se conecta com a espiritualidade, deixa o comentário aí pra gente poder saber. Vamos cantar a bola aqui então. Agradecer de novo ao Matheus que mandou essa pauta e acabou rolando aqui. Então hoje, Matheus, é pra você. Beijão, Matheus. Beijo. Vamos começar então. Vamos começar com você, mano? Pode ser. Pode ser? Conta pra gente como é que foi a sua Ótimo. experiência, como é que é a sua vivência nesse assunto. Vamos lá, gente. Obrigado. Gente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A gente fala muito sobre espiritualidade, religião, como que é a nossa caminhada nesse sentido. Mas eu queria começar primeiro separando o que é religião de espiritualidade. Acho que esse é um bom ponto de partida. Conceito, né? Conceito. Então, assim, não vou explicar o conceito ali do dicionário, mas pra mim, religião são as práticas religiosas, o movimento de comunidade, ir a um templo, em coletivo você buscar a espiritualidade. A espiritualidade é a sua caminhada, é a sua jornada com o divino. É como você se conecta com o divino. E aí esse divino, cada um pode chamar Deus como quiser. Né? Acho que é legal a gente falar desses momentos e encontros do que é o nosso divino, o que é o do nosso divino, Deus, qual que é a pluralidade dele, para a gente começar a separar as coisas. Então, não necessariamente não estar indo num templo não significa que eu não sou uma pessoa espiritualizada. O cristianismo, ele foi apresentado para mim pela minha mãe, pelas minhas irmãs, para fazer tudo o que deveria ser feito enquanto um católico, né? Então fazer a primeira comunhão, o batismo, já que é diferente para os católicos, né? A gente é batizado quando é neném. Na igreja evangélica é diferente, a gente batiza depois, né? Então, batizado, depois a primeira comunhão, depois o crisma, e aí na adolescência, ali no início da fase adulta, você começa a ver quais serão os próximos passos, que aí para o católico é o processo de casamento, e vem depois outros momentos, assim, para cumprir os ritos da religião católica, né? Então eu fui até o crisma. Até que idade mais ou menos isso você tinha? Até 14 anos. Certo. Crisma que é tipo uma escola dominical, não é? É a escola dominical pro estudo gospel, bíblico, né? É um estudo bíblico, né? É o estudo bíblico. É. O bíblico mesmo é a catequese. Ele é o estudo dominical, ele é a escola dominical. Ele é de domingo mesmo. Pro crente, né? Entendi. Vamos fazer as comparações. Isso. O crisma é tipo o culto de jovens, o encontro de jovens. Entendi. A festividade É mais direcionado, de jovens? Mas assim, existe um calendário. Então você vai fazer por um determinado período, agora eu já não lembro, são 6 meses, 1 ano, 2 anos, que você precisa ir uma vez por semana e tem uma programação de estudos. Isso é o crisma na Igreja Católica. E aí é o encontro de jovens, né? Então eu fui até aqui. Nesse momento da adolescência, que a gente começa a se descobrir mais e tal,
eu me encontrei com a igreja evangélica, passando numa rua, e aí eu ouvi o grupo de louvor cantando, e como eu já vinha da música, eu achei a coisa mais linda, porque tinha divisão de vozes, uma bateria, um groovezinho, né, fazendo um soul. Você ouviu aquela... Vem, filho amado. Não, Que voz é era essa? mais vem louvar. Era mais assim. Ah, mas é escoral. Vem adorar. Era nessa pegada. Eu não conheço essa. Vem louvar. Cara, conhece? Não? Raiz coral? Não conhece. Tudo bem, você vai E aí chegar eu falei, lá. caramba, que incrível. E então a música me levou para a igreja evangélica. E aí fiquei durante 4 anos evangélico. Então falando de religião, foram esses 2 movimentos que de alguma maneira me fez sentir parte ali da comunidade, do grupo, de frequentar semanalmente, participar do grupo de louvor enquanto evangélico. E basicamente, nesse primeiro momento, esse foi meu encontro com o espiritual. E lá, na religião, tanto católica quanto na igreja evangélica, eu sentia o que se chamava ali de presença de Deus. Então, enquanto você está louvando, Uma energia orando, gostosa, a né? atmosfera O do ambiente. ambiente, aquilo que a gente chamava de fogo, presença, é aquela sensação de que, putz, tem O alguma coisa... repeplé. O reteté, canela de fogo. Ei, terra! Chama babado. Eu sentia isso como que alguma coisa estava acontecendo no campo da A espiritualidade. materialização, né? E aí gera fé. E aí gera, putz, tem alguma coisa acontecendo, então é hora de pedir, é hora de agradecer, Sim. é hora de conectar com esse divino, que é o Deus que estava ali, com Jesus. Então, pra mim, a espiritualidade nasce e aflora muito mais na igreja evangélica do que na igreja católica, embora eu também tinha tido momentos espirituais importantes na igreja católica. Quero fazer um recorte aqui e perguntar. Se você é católico, explica melhor aqui o que é crisma. Qual que é o outro nome, Mana? Catequese pra batizado. galera, porque a minha irmã fez há bastante tempo isso, então ela pode estar um pouco perdida. Não tem Se todo houver lugar de fala, né? alguma colega que estiver assistindo, pode comentar aqui embaixo o que é exatamente o catequese e o que é crisma. Certo. Então, as nossas histórias, a gente já sabe, obviamente, um pouco, né? Elas se conectam bastante, né? Então, todas aqui são ex-evangélicas. Algumas ainda têm algumas atenuantes ali, né? Flertam. Outras estão mais distantes e outras já se encontraram em outro lugar. Sim. Quero saber de vocês duas, quem quer falar um pouquinho mais. Como é que é pra vocês esse momento de iniciar na fé, na espiritualidade, na religiosidade e como é que isso foi se desenvolvendo? Quer falar, Fê, um pouquinho? Amigo, eu vou falar um pouquinho, porque a minha história, ela conecta um pouco com a da Bi, porque, não, diferente da dela, né, eu não fui pra igreja católica. Eu sempre nasci em um lar cristão. Certo. Então, meus pais sempre frequentou a igreja evangélica e meus avós também. Isso lá na Bahia, porque eu não sou daqui de São Paulo. Ah, você é de onde, mulher? Sou da Bahia, eu sou baiana. Da onde a senhora é? Feira de Santana, Bahia. Um beijo pra Feira de Santana, Bahia. É um aí, marcador Se pessoal. tiver Feira audiência de lá, Santana. pra galera, um beijo. Um beijo aí pra Feira de Santana. E igual a Bi, tinha esses momentos. Então, assim, a música, eu me conectava muito com a espiritualidade através da música. Então, assim, tipo, eu tava cantando um louvor de uma cantora que eu me identificava muito. Quem, por exemplo? Ai, vocês sabem. Quem é né? sua Minha diva diva- gospel? Quem? Cada um tem a Cassiane. Peraí, cada um tem a sua diva gospel aqui. Qual é a sua, Existem Fê? divas gospels. A minha diva é a Cassiane. Cassiane tá? é tudo. Eu amo a Cassiane. Manda um beijo pra ela, vai que ela tá assistindo. Beijo, Cassiane. Beijo, Não sei se Cassi. A Cássia é tudo, né? Então, tendo essa ligação forte com a música, nesses momentos do louvor, eu me conectava muito. Então, aflorava esses sentimentos. Sei lá, sentia uns arrepios. Era uma coisa, assim, sobrenatural. Passando desse período, né? Qual idade a gente tá falando agora, mais ou menos? Ali agora uns 20, Já 21, um homem adulto já e tal, um né? homem adulto com Mulher feita, é. Isso, já Suzana Vieira, Dona de mim. né, dona de mim. Eu comecei, eu sempre fui muito aberto a ouvir e dar espaço para outras pessoas contarem também as experiências que elas têm. E nesse campo, gente, eu comecei a ouvir outras experiências. De outras né? religiões, você De diz? outras religiões. Tá. E eu nunca fui aquela pessoa, por mais que eu vim de uma base cristã, Cristã, né? Conservador e tal. Isso.
de interromper ou falar, não é isso. Não é, tá. Nunca fui disso. Eu sempre ouvi com respeito, e aí eu esperava o outro perguntar qual era a minha vertente, né? E eu falava, e as pessoas até... Era até engraçado, porque as pessoas ficavam impressionadas. Tipo, pô, você da igreja evangélica aqui no meio da gente, não sei o quê. Mas eu sempre tive disso. E... depois desse período, assim, uns 24 anos, eu me afastei, eu fiquei desviadinha. E foi viver a sua vidinha. Eu fui viver minha vidinha, né? Eu saí dos caminhos do Senhor. Por agenda também, não tava conseguindo ir pra igreja. Adulto, né? Demanda de trabalhar, demanda estudar. de trabalho, 6x1, 5x1, não dava tempo. Ui, Saúde! meu Deus! Meu Deus, é muito forte. Olha, que coisa veio é aqui essa? me tombar. Eu te repreendo agora, esse espírito do espirro. Sai agora, já! Você viu? Foi na hora que eu falei que eu fiquei desviada. Pois é, ele não vai te pegar. Deus. Tá repreendido, amiga. Então, as demandas da igreja... Da igreja também, né? E da vida, né? Porque eu... depois eu conto. Mas você tinha ocupações na igreja, eu é tinha isso? ocupações. O que você fazia na igreja, eu mulher? Eu era regente do grupo de jovens. Meu Deus. Babado! Ela era líder. Eu amava. Então, não tava dando conta dessas agendas, dessas responsabilidades. E também eu precisava conciliar minha vida também pessoal e profissional. Então, dei uma afastadinha, foi diminuindo a frequência ao templo, né? Tá. E aí foi mudando de cenário e a gente vai chegar daqui a pouquinho no nosso cenário atual. Tá bom. E por último, mas não menos importante, my husband. E você, lindo? Como é que foi pra você isso aí? Vocês também são lindos, porque eu me refiro a eles. Eles são lindos tudo quando bem. eu tô com deboche, Tá. E você? Não leva a sério que tá no deboche. Mas fala aí de você, como é que foi a sua vivência também. Eu acho que assim, a vivência é bem parecida, né? A gente, todas nós aqui, ex-evangês, e inclusive, Henrique, eu não sabia que você tinha passado pela igreja católica. Isso pra mim foi uma surpresa mesmo. Olha. Pra mim, eu pensei assim, putz, ele iniciou a espiritualidade, ou enfim, já na igreja evangélica. Mas eu também, assim como a Bila, trouxe aquilo que a gente chama na igreja, né, de eu sou evangélico de berço. Exato. Né? Eu sou de berço, sou crente de berço. Que é quando seus pais, sua família já é crente e você só vai seguindo o fluxo. A linhagem. Isso, é como se fosse ali uma herança, né? Então, foi muito nesse lugar também, então eu não me lembro de mim, enquanto criança, desde que eu comecei a me perceber como um ser humano, não estando na igreja. Então, isso sempre teve ali em mim. Eu tinha muita influência da minha prima, Denise, que era muito assídua, assim... A Denise? A Denise era muito assídua. Eu adoro te E ela... Beijo, Denise. E ela, assim, a gente era muito próximo enquanto criança. Então, ela ia muito na igreja, ela gostava de participar de escola dominical, e ela sempre era aquela que ganhava as premiações, e ela me incentivava, me acordava todos os dias, eu ia com ela aos domingos. Então, foi muito nesse lugar, assim, até que eu também descobri que eu cantava. Ali, já comecei a cantar um pouquinho na igreja, levei isso pra escola também, naquele período. E aí, isso começou a me conectar muito mais em querer estar na igreja, em querer me conectar ali com as coisas que iam acontecendo. E é engraçado falar hoje, assim, porque a gente faz até uma alusão a uma carreira profissional. Porque eu lembro que eu tinha 12 anos e você ia crescendo, passando pelos departamentos, você ia ganhando responsabilidades na igreja, maturidade, isso ia fazendo com que você também tivesse cada vez mais ali. E foi isso, então eu me despertei na igreja por conta disso, a minha espiritualidade nasceu disso. Nessa época também, eu lembro que meus pais passavam por crises, assim, no casamento muito difíceis. E eu lembro que eu era uma criança de orar muito por essa restauração, né, da minha família. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. Então você orava pela restauração do casamento da minha sogra e do meu sogro. Isso, e aí você foi despertando na fé. Graças a Deus, eles estão bem restaurados hoje em dia. Ai, viu? Não um beijo. Restaurado, e Deus é fiel. Deus segurou ali. Então, devam isso muito a mim, viu, pai e mãe? Pois Porque, é. olha, era um menino de fé. Olha. Mas, a mim não, né? Foi algo espiritual que fez. Sim, foi eu, foi. né? Mas, enfim, Será? e eles também quiseram, né? Mas eu lembro que pra mim tinha essa importância, porque eu queria ver a minha família bem. E, ao mesmo tempo, por
por passar por esses momentos em casa, então era um lugar também onde eu queria estar pra fugir um pouco desse cenário. E aí foi isso, gente, atrelado a essas situações de toda a família, que eu acho que todo mundo tem situações como essa, e também da música, que é o que me envolvia muito na igreja. E também eu penso assim, a espiritualidade, a igreja de forma geral, determinou muitas coisas na minha vida enquanto ser humano, assim, enquanto adulto, né? De você olhar pro próximo, de você ter um olhar um pouco mais humano. Eu acho que o nosso propósito tem que sempre estar alinhado com tudo que a gente vai fazer. E eu entendo que o meu propósito de vida é justamente esse. Então, na igreja, eu vivia muito isso e queria viver mesmo. E fui ganhando confiança do pastor. E fui subindo de cargo, subindo, ganhando promoções. Não, já foi E cheguei, fui efetivada. E cheguei em algum lugar. Qual a sua última ocupação, A minha última ocupação, na verdade eu tinha algumas, né? Mas quando eu saí da igreja, que eu parei de frequentar o templo, eu era líder de jovens, era regente de adolescentes, eu era líder do Ministério de Louvor também e professor da escola dominical. Tinha acúmulo de Nossa, função, né? tinha. Burnout tava quase aí. Acima trabalhista gritando. Mas é porque assim, Eram muitas funções. eu tinha muito prazer nisso. Então, por exemplo, eu não via a hora de chegar ao final de semana, que eu sabia que eu ia acordar às 7 da manhã pra ir pra consagração. E eu só ia em casa pra almoçar, que a igreja que eu frequentava era na rua da minha casa. Então eu só ia em casa tomar banho, comer e voltar pra igreja. Mas eu amava isso. E aí quando eu tava desses momentos do louvor, ali da entrega, de ministrar, que a gente chama isso, né? De ministrar o louvor ali na igreja. O solo, né? Pra mim, era um momento... E é uma das coisas que eu sinto muita falta. A gente vai chegar nessa... Segura essa pauta aí, a gente vai chegar nisso. Mas vai chegar. assim, que eu penso assim, sobre isso, que de fato... Era algo que eu fazia com muita entrega, com muita verdade naquilo que eu acreditava. Então isso pra mim sempre foi muito importante e desenvolveu em mim muitas coisas que eu uso hoje na minha vida. Mas a minha espiritualidade foi desenvolvida assim, dessa Doido, forma. né? Porque as coisas se conectam. Eu também, vou resumir um pouquinho, porque é muito mais do mesmo de vocês. Eu vim de uma família que era metade da macumba. E, na verdade, alguns deles foram migrando da macumba para o evangélico, né? Mas como você fala, o candomblé. Isso. O meu avô era pai de santo. Do candomblé. Do candomblé. Minha bisa também. Eu não sei o que ela fazia lá. Na parte do meu pai, né? Qual era a função dela? Eu não sei. E já a família da minha mãe já era evangélica, mas o meu pai tem muitos irmãos. Então, muitos desses irmãos foram migrando da igreja, perdão, das religiões de matriz afro para o evangelho, né? E, enfim, o meu avô sempre foi nos cultos, às vezes, poder assistir, a gente cantava e tal, não sei o quê. E, então, a minha vivência é muito parecida. Eu sempre gostei muito de cantar, desenvolvi técnicas de canto, ainda criança na igreja, e aí passei pelo caminhozinho, adolescentes, mocidade. Eu amava esse tempo da época da igreja. Eu falo ainda muito hoje com muito carinho, porque pra mim é uma memória afetiva. A gente conversa às vezes, né, entre nós, assim, eu ainda ouço muita música de gospel. Foi aí que surgiu, né, o amor pela Ana Paula Valadão. A minha diva é a Ana Paula Valadão. Infelizmente, é essa mulher que eu amo, mas odeio. Eu não sei como definir, assim, o amor e ódio ali. Brados de Vitória. Saúde dessa Mas eu ouço muito Diante do Trono, porque eu aprendi, na verdade, eu acho que melodia de música ali, né? Abrir vozes, orquestra. E depois eu migrei de diva pro pop, que é a Ivete, que também tinha uma banda com orquestra, com metais. Então eu gosto muito, o Erika sabe até hoje. Tudo que tem metal me ganha, porque vem de Diante do Trono, as referências, hoje em dia Ivete Sangalo, e aí vai mesclando. Mas aí foi indo por esse caminho. Eu, durante muito tempo, tive algumas vivências de preconceito com a religião de matriz afro, que sempre teve muito presente ali no meu berço, família, né? E mais adulto, eu fui ter algum tipo de contato com isso, eu conto mais pra frente. Mas a gente, vamos caminhar um pouquinho pra frente, e a gente contar quando é que o gay, por ser gay, a gente sabe que já tem esse recorte, é convidado a se retirar, ou quando é que você se toca e fala, puxa, aqui não me cabe porque vai contra quem eu sou. Então eu queria que a gente levantasse essa temática agora, pra galera entender, porque realmente, pra quem não sabe, vive numa bolha, os gays não têm lugar, né? Hoje em dia existem muitas igrejas inclusivas, já fiz parte quando eu era adulto e tal, que, né, tem essa temática e acolhem pessoas que podem ser elas mesmas. Ah, amigo, inclusive vocês se conheceram na igreja, não foi? Foi, mas já foi na igreja LGBT. Nós viemos de uma vivência, cada um, o Henrique era da Zona Sul, eu da Zona Norte, nem tinha contato. Exato. E eu passei na igreja inclusiva, a igreja cristã contemporânea, que inclusive é do pastor Felipe Freire, que a gente conviveu muito tempo junto naquela época, e a gente se conectou lá. E aí, desde então, a gente criou uma relação. Foi incrível. E, assim,
era muito difícil pra gente que vinha da igreja tradicional ir pra uma igreja inclusiva, porque a gente ficava se questionando exatamente sobre os paradigmas e dogmas que estavam implementados aqui na gente, né? Muito isso. De que a gente não podia verbalizar a questão da nossa sexualidade, de que a gente tinha que reter isso, abrir mão da nossa sexualidade para poder viver uma vida com Deus. E exatamente, respondendo a sua pergunta, esse é o momento, né? Quando a gente coloca na balança ter que abrir mão de quem você é, ter que abrir mão das suas vontades, da sua identidade, para viver uma vida que você não acredita, no sentido de eu sou isso daqui, né? A gente não escolhe ser LGBT, por isso que a gente não fala mais opção sexual, você fala orientação sexual, porque não é uma escolha. Tá aqui, estamos nós 4 aqui, mas qualquer outra LGBT que a gente for conversar é uma condição imposta. Assim como tem diferentes tonalidades de pele, de cabelo, é uma característica nossa. A gente é assim. Então não existe essa conversa de não Quando ser... começou, né? Ninguém vira gay. Você nasce gay, no momento você começa a poder viver e praticar isso, né? Perfeito. E acho que quando a gente chega já na fase de adolescência, descoberta de sexualidade, interesse sexual em outras pessoas, e observar esse movimento do tipo, opa, eu sou diferente, não vou conseguir cumprir isso que estão me pedindo aqui, que é casar com uma mulher, que é ter uma relação heterossexual, com uma varoa. Alguns até tentam, né? Na hora que pedia pra pegar na mão do varão que tava do lado, eu senti um calorzinho diferente. Eu amava quando tinha o culto de GT. Abraça seu irmão. Eu ia no irmão mais gostoso lá, abraçava. Ai, meu Deus. Eu ia. Meu Deus. Mas também. Tem isso também. E aí, quando você percebe isso, você fala, cara, eu vou ter que escolher. Ou é de fato isso, abrir mão da minha identidade, colocar isso num lugar oculto, que é o que muitos fazem, e a gente não julga, aqui pra julgar nisso, porque acho que cada um tem a sua escolha, a sua vida. Acho que se pra uma pessoa LGBT que vai abrir mão da sua sexualidade, da sua identidade, para viver uma vida de tentativa de viver aquilo, para se encaixar e se enquadrar numa regra que é questionável e tudo mais, ok. Só que pra gente isso não serviu. Não fez Por isso que a sentido. gente tá aqui Graças a num Deus. outro momento da vida, respeitando a nossa identidade, quem a gente é, e vivendo a espiritualidade de outra forma. Então, pra mim, foi um movimento de escolha. Eu cheguei pro meu pastor, eu abri pra ele a situação. Falei, pastor, preciso te contar uma coisa que vai ser meio polêmica, mas você Essa hora é babado. é a pessoa que precisa saber disso. Que vai me ajudar, vai me acolher, né? Vai me Eu instruir. queria saber o que ele tinha pra falar a respeito, e ele foi uma pessoa super acolhedora. Sério? Muito, assim, não é a realidade de todos, né? O meu, pastor Fábio, na época, contei, ele falou, cara, eu tô com você. É óbvio que, pensando no que a gente acredita aqui, não vai fazer sentido você estar no púlpito, não vai fazer sentido você estar no grupo de louvor. Algumas coisas deixam de fazer sentido. Só que eu te amo do mesmo jeito, como se você fosse meu filho. Eu quero que você esteja aqui com a gente, eu não quero que você saia da igreja, eu quero que você se sinta bem acolhido. Mas conte comigo nesse processo, porque algumas coisas precisam mudar. Então, assim, eu não acho que... ele foi infeliz nessa colocação, porque faz sentido dentro das regras ideologia deles, de uma ideologia, de uma forma de Dentro Foi conduzir. uma doutrina que ele segue. Dentro da doutrina fez super sentido, e ele foi muito respeitoso. Olho no olho, pegou na minha mão, me abraçou. Tudo que eu não tive, por exemplo, com o pai, eu nunca tive essa conversa com meu pai, eu tive com esse pastor naquele momento. E foi o único homem hétero, que foi o primeiro homem hétero que eu tive essa conversa, e depois foi com o meu ex-cunhado. A gente também teve essa conversa que substituiu a conversa com o pai, né? E foram 2 conversas difíceis, muito respeitosas. Então eu tive esse privilégio de não ter sido uma ruptura difícil. Foi muito amigável, e aí na minha conversa com ele eu falei, pastor, obrigado por essa parceria, só que essa minha conversa, ela já vem com uma tomada de decisão, que é a igreja não fazer mais sentido pra mim. E você é uma bichona por aí. Não é que eu queria ser uma bichona por aí, Mas eu vou. Essa way é mas você. eu preciso ser eu. Eu preciso Porque eu ser, né? estava num processo de depressão, eu estava trancado num quarto nesse período, eu estava pensando em suicídio, eu estava pensando, putz, já que eu vou pro inferno mesmo, Então eu já vou. então bora, Começar aqui. vamos adiantar o processo. Bora que eu bora. né? Minha vida. Porque, por mais que você esteja falando assim, com essa facilidade, naturalidade, hoje de falar sobre isso, pra gente que tá vivendo, mano, Meu Na Deus. época, quem tá no olho do furacão, amigo, é muito forte. Muito São recortes forte. muito fortes. que atravessam a gente. E né? menina! Eu fiz até uma música nessa época que chamava Escravo do Pecado. Que era Tá no com- Spotify, ela amiga? pegou o playback da A música da Mariah Carey. Carey.
Canta aí, amigo, um pedacinho. Canta um pedacinho, Eu não quero ser escravo do pecado. Deus, eu quero ser guiado por tuas mãos. E quando penso em desistir, olho pro alto. Seu poder vem me devolver a vida. Era o playback da... One Sweet Day da Mariah Carey. Porque assim, gente, só um recorte pra quem tá em casa e de repente... Amiga, essa música... Desculpa, Wayne. Essa música me salvou, porque foi nessa época que eu conheci ele. E ele me apresentou essa música, eu tava passando pelo mesmo processo. Oh, meu Deus. Porque as Deus, tá histórias vendo? se repetem, Aí, os ó. atravessamentos Ninguém são solta a mão muito de parecidos. Porque assim, gente, pra quem não sabe, quando você nasce no lar cristão, ou tem grande vivência de adolescência pra juventude, você vive aquilo. E a igreja evangélica tem uma coisa muito gostosa que eu sinto saudade, inclusive, de esse envolvimento com uma comunidade. Né? Você se sente parte de um lugar. Então, pô, você tem as irmãzinhas lá que oram por você. Você tem os caras que, tipo, estão na rua olhando os carros e aí te defendem. Você tem as meninas da igreja que te ajudam a cantar. Então é um ambiente muito gostoso de estar. Sim. E quando você entende que você é gay e você faz a conta, acho que a conta é depois, né? Que você fala, eu vou perder tudo isso. Só porque eu sou o que eu sou. Sim. Então é muito difícil. Eu passei por algo, né? Eu passei por algo parecido. Eu já namorei uma menina, que hoje é minha amicíssima, né? Madrinha de casamento. Madrinha de Você casamento. namorou? Eu namorei. Você sabe, para de fazer a louca. Porque eu queria estar nesse lugar de ser aceito, né? Quando eu entendi que realmente falei, puxa, eu sou gay, cara. O que eu vou fazer? Mas tá, eu sou gay, mas eu não sou só gay. É uma fatia de mim ser gay. Todo o restante, vocês vão anular? E anularam. Então tudo que eu investi de tempo, eu tava numa época numa igreja que eu cuidava das crianças, eu amo crianças até hoje. Então eu investi no ministério infantil, reformei lugar e tal. Eu fui convidado a me retirar. Porque isso que eu nem praticava a minha homossexualidade. Eu só sentia ela, hein? Então eu falei, já que eu vou pra sentir, então vamos ver de verdade. Aí eu me afastei também, fui dar um rolê pelo mundo aí, fiz bastante coisa. E aí eu fui tendo outras vivências, outras percepções. Eu tive inclusive uma grande ruptura com Deus. Eu passei a ter ódio de Deus, porque eu não conseguia separar a religião da espiritualidade. Isso é forte. E eu fui ter, há pouco tempo atrás, uma conexão novamente com Deus, entender que o que as pessoas falavam sobre mim, ou sobre quem eu sou, é o que elas acreditam. Exato. E não é o que Deus diz sobre mim. Não é o que Deus diz Então sobre o fato de eu ser um homem gay, não quer dizer que Deus não tem planos pra mim. Que eu não vou ser feliz, que eu não vou prosperar, que eu não vou ter saúde, que eu não vou ter família, eu vou ter tudo isso e muito mais. Só que baseado no que eu acredito que é certo. E cada um tá no seu rolê aí. E vocês, meninas, como é que foi pra vocês essa parte também? Pode falar, amigo? Pode falar. Tá bom. Eu vou falar então. Na verdade, enquanto o Henrique tava falando, e acho que o Aker também trouxe, aquele foi um pouco mais sucinto, mas eu me emocionei várias vezes porque, gente, esse é um dos momentos mais difíceis da vida. Quando você olha pra dentro de você e se fala assim, putz, não tem mais o que eu fazer. Tipo assim, eu posso correr, eu posso me esconder, eu posso não desmunhecar a mão, eu posso vestir uma roupa que vão dizer que é uma roupa adequada, eu posso namorar uma menina, mas internamente eu não sou essa pessoa. Eu não consigo mais. Eu lembro que quando eu saí... Eu não fui expulso da igreja. Eu também tive essa tomada de decisão de sair. E eu era uma pessoa que tinha muitos cargos ali. Então, eu tinha que chegar no pastor e dar aquele pastor, ó, a partir de agora eu não faço mais parte disso e daquilo. Porque eu entendi também... Você fez o chá de revelação igual a mãe? Não, pro pastor eu não fiz. Eu só entreguei os meus cargos, que a gente falava muito isso de entregar os cargos. Mas, assim, eu cheguei no pastor, depois, assim, não foi fácil. Eu lembro que a última festividade que eu fiz na igreja de jovens, eu era líder ainda, a gente fez uma peça chamada Tire as Suas Máscaras. Eu lembro disso nitidamente, isso é muito forte pra mim. E eu peguei ali 5, 6 pessoas, e cada um desses personagens tinha um pecado de estimação. E por consequência, um dos personagens que eu coloquei foi um homem gay. Uma pessoa que era da igreja, mas que sentia desejo por outros homens. E aí a peça era assim, você tinha que entrar pela igreja com um monte todo de branco, só que a sua roupa já estava toda suja. E você colocava eu coloquei corrente, sabe essas correntes de cachorro, essas correntes grossas, assim, que antigamente usavam pra prender coisas assim? Sim.
E eu coloquei nas pernas de todo mundo, como se fossem aquelas cárceres mesmo. E aí a gente tinha que entrar arrastando aquela corrente e clamar pra Deus mudar a gente em determinado coisa. Então tinha gente que era viciado, sei lá, viciado em pornografia, viciado em outro remédio, coisas assim. E eu era o homem gay, que sentia desejo por outros homens. E eu lembro que eu tava na igreja, a igreja lotada, a igreja convidada, um monte de gente assim. E eu com aquelas correntes entrando e falava assim, Deus me cura, tipo, eu não quero mais sentir essas coisas. Isso é de fato, assim, eu lembro, me emociono, porque eu falo, eu não quero ser essa pessoa, tipo, eu não quero, as pessoas vão me odiar, ninguém vai gostar de mim, as pessoas vão falar coisa e tal. E pra algumas pessoas, talvez, que já me conhecesse, já tinha ali, falar, acho que o Henrique, pra Já eles, tinha um o Eric cheirinho, já era né? o gay e tal. Já, de repente, pegaram isso e algumas não. Sim. Mas eu ali, ao mesmo tempo que eu tava encenando, na verdade eu tava falando Querendo se pra mudar, Deus, né? Pedindo pra Deus mudar você. Eu tava falando pra ele assim, me muda, eu não quero mais. Então, assim, isso depois de campanhas feitas, de subir monte, de fazer jejum, de fazer campanhas, eu e meu amigo Paulinho em cultos, assim, a gente chorava horrores. Todo culto a gente tava chorando igual uns condenados. E o Paulinho também é gay. Sério? Assumidíssimo. Mas assim, e hoje a gente entende sobre isso tudo, mas o quanto foi difícil. Então eu cheguei no pastor, falei pra ele, e o pastor também, assim como o Henrique, era um cara assim que eu amava, e amo até hoje. Ele é um cara que eu tenho um respeito enorme, me tratou assim como um filho. Eu sempre falava, eu chamava ele de pai às vezes em alguns momentos, porque eu também ficava procurando essa figura do pai ali em alguns momentos. E só que eu não falei que eu era gay, eu não falei nada, eu só disse assim, eu não vou fazer mais a partir de então, eu quero só ficar sentadinho no banco, que a ideia ainda era tipo assim, não vou fazer mais as coisas, mas eu vou ficar aqui vindo nos cultos, né? E aí foram acontecendo todas as coisas, eu fui entendendo um pouco mais sobre mim, sobre todas as coisas, e até que de fato eu fiz essa ruptura assim, mas foi bem dolorosa pra mim também. Sempre é bem doloroso, né? Bom, seguindo mais um pouquinho adiante, a gente pode falar também sobre como que é pra gente, de fato, ser gay. Beleza, a gente veio de um cenário de a gente ser construído num lugar e a gente tá ali naturalizado, de algumas formas. E a gente entende que a gente é gay. E a gente para de viver isso. Como foi pra vocês? Porque pra mim, eu não sabia o que era um domingo sem estar preenchido na igreja. Porque foi como o Eric falou no começo. A gente tem atividades o dia inteiro. E pra quem tá, de alguma forma, é muito prazeroso. Porque você se sente agradando a Deus também. Você se sente fazendo algo realmente de útil naquela semana. E às vezes tem uma companhia gostosa. A galera tá no mesmo entrosamento, na mesma intenção. Então é gostoso mesmo. Então pra mim, os domingos, quando eu parei de ser crente e fui ser o primeiro domingo, assim, aleatório, eu falei, eu não sabia o que fazer de domingo. Eu não sabia. Os primeiros domingos são bem difíceis. E aí eu fui aprendendo que as pessoas, né, iam para um parque, iam para o shopping, iam para o teatro, ficavam em casa descansando de domingo, inclusive é muito bom. E aí eu fui reinventando as coisas, fui fazendo, ser o novo Waker, né? E nesse caminhar desse novo Waker chegar, era o Waker muito ferido ainda. E aí eu fui descobrindo novas igrejas. Então, porque eu sempre me conectei como divino, né, através da igreja evangélica. E eu descobri uma outra igreja, um pouco mais moderna, um pouco mais liberal. E aí eu fui contar para esse pastor sobre esse caso, né? E aí ele me acolheu e tal, como sempre, mas aqui tu não pode ser, a gente vai te ajudar e tal. Eu falei, então vai pra lá. E aí eu ainda frequentei um tempinho aquela igreja, porque realmente o louvor me conectava muito. E aí eu fui nessa caminhada, mais sozinho, né? E eu fui me afastando, mas eu nunca perdi a minha essência, porque eu acho que a espiritualidade, hoje com o meu caminho com ela, pra mim, é eu estar disponível pro outro. Eu acho que a espiritualidade é a humanidade. Quanto mais humana uma pessoa for, mais espiritual ela é. E eu leio assim. Então eu me considero uma pessoa espiritual, me conecto com o divino dessa forma, ajudando o outro, sendo empático, sendo uma pessoa generosa, fazendo o que eu não posso pelo outro às vezes para poder beneficiá-lo. Porque eu ainda sigo Jesus. E o exemplo dele sempre foi esse, né? A gente vai dar tudo que a gente tem pros outros, porque a gente tá aqui para isso. Eu acredito nisso. Sabe pra que lugar o desviar me leva? Me leva para o lugar da gente estar sempre tendo que lidar com as coisas sozinho mais uma vez. Então, quando a gente é criança, a gente começa a perceber nossa sexualidade, a gente não pode falar de maneira alguma pra ninguém, mas a gente sabe que tá acontecendo alguma coisa e a gente tem que lidar com isso sozinho. E aí a gente vai crescendo, enquanto era pra gente estar brincando, né, com os colegas. Só sendo uma criança, né? Só sendo uma criança, a gente já tem que estar pensando no trejeito, a gente já tem que estar pensando na voz, com um monte de gente falando pra você, fala que nem homem, anda que nem homem, ou pras meninas o contrário, a mesma coisa. Isso não é coisa de menino, tira esse brinquedo da mão.
a gente tem que lidar com isso aqui dentro sozinho. Porque a gente entendeu qual foi a orientação. Que tinha alguma coisa errada comigo. Aí depois a gente passa pelo advento de ter que falar pra família. E muitos casos, cada um aqui viveu uma experiência diferente, rola essa ruptura familiar também. Do tipo, nessa casa você não vive mais. E aí muitas pessoas LGBTQIA+, no nosso país precisam lidar com isso mais uma vez sozinhos. Sim. Começa aqui, depois é aqui. Porque você perde o amparo, você perde a rede, você perde dinheiro, você perde herança, você perde tanta coisa que você vai ter que lidar com isso sozinho. Por isso que tem tanto gay arrasando num monte de lugar. Porque tá tendo que lidar com tudo isso sozinho. Tem que ser o melhor mesmo. Tem que fazer 10 vezes mesmo. Tem que fazer com mais brilho, com mais emoção. Às vezes tá sorrindo lá no ambiente de trabalho, fazendo um monte de piada todo dia, mas essa pessoa tá tendo que lidar com isso sozinha. Porque, mais uma vez, a vida depende só dela pra acontecer. Né? E lá na igreja, foi como eu vi o desviar-se. Sabe? De você passar por todo esse silêncio, que era o que o Eric tava falando ali naquelas correntes de... Eu com Deus estava o tempo inteiro na igreja pedindo, Deus, tira essa vontade de ser gay de mim. E mais uma vez a gente estava lidando com isso sozinho lá na igreja. Às vezes não tinha ninguém orando por nós. Porque a gente não abria pra muita gente isso. Quando abria, né, tinha que ser pra uma pessoa ou outra. A gente estava lidando com isso sozinho. E quando o pastor chega pra gente, que a gente teve bons exemplos, né? Mas tem muitas pessoas que relatam, né? Que o pastor falou, aqui você não vem mais, você tá de banco. Sim. Ou você tem que optar, ou é gay ou fica na igreja. Ou seja, é um convite para se retirar. Essa pessoa vai ter que lidar sozinha, de novo, em buscar um novo Deus para ela. Ou um novo templo. Que a nossa cabeça faz essa confusão, né? Então o que aconteceu com a gente, que aí eu compartilho do mesmo sentimento... No domingo depois da igreja, do desviar-se, eu não tinha um Deus para rezar. Eu não tinha um Deus por orar. Porque eu aprendi que era um Deus que estava falando para mim de que ou eu me ajusto ou eu vou pro inferno. Então assim, a partir do momento que eu tomo essa decisão de vou sair, eu tô assinando a sentença, né? O meu passaporte pro inferno. Então eu vou orar para esse Deus? E aí gera essa discussão de, cara, eu não preciso às vezes trocar de Deus, mas eu preciso trocar aqui dentro a minha conexão e minha relação com Ele, porque senão eu vou pirar e eu não vou ter que lidar com tudo isso sozinho de novo. Então quem não vai para uma terapia, quem não tem amigos, uma rede de apoio, quem não encontra um amigo que tá nessa caminhada também de amigo, dá a mão aqui, vamos rir e vamos chorar junto dessa situação, mais uma vez o gay tem que lidar com essas questões aí na cabeça dele sozinho. Então o desviar me leva para esse lugar. Amigo, eu acho que assim, isso que você tá trazendo é muito importante, e você até falou disso no começo, que isso muitas vezes leva a galera também pro suicídio, né? Que é uma coisa que a gente... Eu por exemplo, quis me suicidar. Na época, assim, que quando começaram a descobrir, eu comecei a receber ameaças. Se você não falar pra sua mãe, eu vou contar. Se você não falar pra sua família, eu vou falar. Ai, que horror. E eu vi coisas... Por isso eu falei, esse povo é tirão. Eu ouvi coisas assim, tipo de... você vai pagar por tudo que você tá fazendo. Tudo que você fez é uma mentira. E aí você vai... E aquilo só ia pra um lugar pra mim, tipo assim... Eu sou um bosta, eu sou um lixo de pessoa. Eu não ia pro lugar de, tipo assim... Não, se empoderar. Naquele momento tava tudo muito confuso, né? Então como é que, poxa, eu vou deixar de fazer algo que eu sempre fiz, que sempre foi importante pra mim, e isso que o Henrique trouxe importante de... Você tá sozinho, pô. Você se olha, você fala... Ninguém sabe disso. Eu vou falar isso pra quem? Se eu falar pra minha mãe, de repente... Vai surtar. Ela vai surtar. Que não surtou. foi uma mentira. Tá surtando agora. Ela surtou, mas no começo ela surtou bastante. E aí... Então tinha todos esses pontos. Então é importante, né, a gente olhar pra si nesses momentos assim, agora que a gente consegue falar disso de forma mais madura, e vocês que estão ouvindo a gente em casa e de repente estão passando por situações como essa agora, né? Eu sei que deve ter gente aí, vai ouvir esse podcast e vai falar, putz, é isso que eu sinto, é assim que eu me sinto nesse momento. Mas assim, não é o seu fim, cara. Não é o seu fim. Você vai encontrar pessoas, você vai encontrar amigos, você vai encontrar uma galera que te ouve, uma galera que te acolhe, que te abraça, seja numa igreja, seja num templo, seja numa outra religião, seja onde você escolher caminhar, mas que as pessoas te olhem com respeito e não tirem a sua humanidade. Então eu acho isso muito importante. Amigo, assim, e pegando o gancho de vocês, também, quando eu saí da igreja, falei com o pastor, um querido também, um fofo, ele
missionária Márcia, um beijão. Ai, eu adoro ela. Falei com eles super me acolheram. Inclusive falou assim, Fê, o pecado, assim, o pecado que você tem não é diferente de nenhum que tá aqui. Então, assim, segue seu rolê, tô aqui. Também não fez sentido pra eles eu continuar em alguns cargos, né? Que eu amava ficar na frente dos cargos. A regente do coral. E quando me tiraram, pra mim isso foi muito difícil, porque uma hora você tinha o que fazer e outra hora você não tinha o que fazer. Assim, eu era uma pessoa muito engajada na igreja, né? Tipo, cantava sempre. Então, tava lá regendo o grupo, escolhia os hinos para os outros grupos cantarem. Então, quando tirou essas funções, eu falei assim, pô, o que eu sou? O que eu vou fazer aqui agora? Então, eu me senti sozinho também. E aí, esse período de banco me fez diminuir a frequência de ir pra igreja. Então, eu não ia mais, né? E nesse processo de diminuir a igreja, de frequentar a igreja, vocês que me ajudaram muito, né? Porque, por isso é importante a rede de apoio, né? Porque eu não tive pessoas que, no período que eu fiquei assim distante, que fossem atrás de mim, né? De perguntar, pô, Fê, o que aconteceu? E eu só tinha aberto também isso pro pastor, né? Sobre a minha sexualidade. Apesar que eu sempre fui uma pessoa muito afeminada, né? Então não dava pra esconder. Afeminada, né? Afeminada. Afeminada. Então, assim, nunca deu pra esconder. E quando eu trouxe pra ele, ele meio que já sabia, né? Mas ele tava esperando eu falar. Você falar, né? Pra ele. Então, essa parte também de se desviar e encontrar a espiritualidade de novo, eu levei mais como não tô chateado com Deus, né? Eu tô chateado com a galera que ficou me falando, me infernizando, falando que eu que tava errado. Não, eu não tô errado. Eu e o meu Deus têm a minha relação. Né, a minha ligação com Deus é uma. Se você tá falando que eu tô errado, você tá certo, então tá bom, segue seu rolê. Não adianta querer ficar falando, explicando pra quem quer entender. Bispa Sônia. Eita, um beijo, bispo. Seja o que você é. Aí fica falando que eu tô errado. Eu com o meu jeitinho. Não, então tá bom. Se eu tô errado e tu tá certo, segue teu rolê que eu vou seguir o meu. Não fiquei chateado com Deus, tanto que eu continuo com a minha espiritualidade. Então, assim, a forma que eu me conecto é ouvindo um louvor. Às vezes eu vou em alguns... Que eu adoro maracatu. Eu vou em algumas apresentações de maracatu. Pra mim, às vezes, o tambor, a batida, querido, eu tô lá ouvindo um louvor na minha mente com a batida. Então, assim, são várias conexões, e a sabe? ancestralidade dela já tá gritando aqui, ela não pega. Ela disse que ela louvou. Ela disse que ela louvou, Mas a gente acha que é outra coisa. Tá, deixa ela. Tá? No tempo dela. No tempinho dela. Deixa ela entender o que tá acontecendo. Mas por enquanto, essa forma que funciona pra mim. Ô, amiga, você cantava no tom da Cassiane? Amiga, eu chegava. Tom original? No tom original. Tanto que isso foi até foi até um processo pra mim. Teve uma irmã que eu cheguei um dia e falei assim, eu não vou cantar mais. Porque no dia anterior, eu fui tentar cantar uma música da Cassiane e eu semitonei. Eu não aguentei, porque eu já era um menzinho, já tinha ali meus 20 aninhos e as cordas vocais, você sabe mudando, né? Vai mudando, você não consegue alcançar mais. Eu fiquei revoltado, falei assim, eu não vou mais cantar, irmã. Meu Deus. A irmã, não fica assim. Não deixa o inimigo... Não enterre o tom que há em ti. Não deixa o inimigo ofuscar os dons do Senhor no seu coração. Aí eu falei, irmã... Amiga. E o quanto que os louvores da Cassiane, assim, te cobriram durante muitos momentos, né? As letras, que você sempre falou dela com muito carinho, né? Assim. E o quanto que às vezes letras de músicas pode levar a gente pra um outro lugar de acolhimento, mesmo que a gente ali esteja sozinho e tal. Exato. Né? E acho que é legal Esse até você abraço, falar disso também. Esse abraço. Abraço do noivo. Então foi isso, gente. A forma de me conectar ainda hoje é ainda, tipo... cantando um louvor, né? Que eu chamo de louvor, mas cantando uma música. Não necessariamente seja uma música cristã, né? Religiosa. Mas uma música que fale sobre bondade. Porque pra mim também,
servir a uma energia maior, a um Deus, a alguma coisa, é fazer o bem ao próximo. Inclusive, teve uma... Quando a gente era do Batuque Arte, a Amanda, a gente tava indo pro ensaio, ela falou assim, pô, Fer, eu sinto Deus em você. Aí eu falei, como assim, amiga? Ela falou assim, eu sinto Deus nas suas atitudes. Você é bondoso, você é carinhoso. Aí aquilo me marcou tanto que eu ressignifiquei isso. Pra mim fez super sentido. Porque eu acho que Deus é isso, né? Deus é amor. Deus é amor. E eu ia falar, ele também Ele também que ele é o quê? Fogo consumidor. É porque assim, gente, a gente que vem da igreja tem muita referência bíblica de versículos ou de jargões que pra gente é muito impregnado. Então, por exemplo, a gente falou aqui sobre ficar de banco. O que é ficar de banco, gente? É isso. Quando você tem uma ocupação na igreja e você erra, você está convidado a se retirar dessa função e ficar sentadinho só assistindo as pessoas se apresentarem, não pode fazer nada. Isso. Então tem muitas coisas que a gente vai usando de jargão no dia a dia que conecta um pouco com o pajubá, com jargão, gospel, com gíria de gay. É um babado, é muita coisa. É muito forte. É muita coisa. É muita coisa. Então a sua diva é Cassiane. Ana Paula Valadão. A minha é a Bispa Sônia. A Bispa Sônia, né? Ela fez, você viu, ela fez a cara agora toda? Ela tá linda. Ela tá linda. Não, ela tá bonita, sim. Ela tá linda. A idade que aquela mulher tem, porque eu acho que eu vi então logo no posto. Tava babado? Não, ela tá linda. Tava bem fofando Robusta. E assim, gente, não, todas elas, a Cassiane entregou também muito. Fez a cara, não, mas a Cassiane entregou muito no gospel, a gente não pode falar. Ah, não, isso aí. Ela entrega e as cantaram as duas divas juntas, você viu? Cassiane e Ana Paula Valadão? Tem um medley delas. Das músicas da Cassi, né? Não, da Ana Paula. E a Ana Paula também. Assim, eu tenho um pouco de coisa porque eu acho a voz dela muito. O Waker ouve muito. Né? Mas escrever músicas igual aquela mulher escreve. Então, um bagulho pra mim da igreja é isso, complicado. pra fazer um recorte. Eu acho que as músicas gospel não pegam muito, porque eles pegam a Bíblia, que tem um termo muito. Como falar? Atemporal, né? Perdão, temporal. E eles conseguem transcrever aquilo de um jeito muito literal. Então tem, por exemplo, tem uma música lá, querido, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra. É um verso que não dá pra rimar. E eles fazem aquilo virar música. Então eu acho uma obra muito rica nesse sentido, sabe? A da Cassiane, daquele verso dela lá, do Tremendo e Santo. Digno Cordeiro que foi morto e reviver. É uma passagem bíblica muito forte de se ler. Então eu acho que se eles têm uma maestria assim, musical, é incomparável. Mas a Bi falou que a diva dela é Renascer. E assim, o é engraçado que ela conhece todas as épocas. As falas também. As falas. Ela sabe as falas. Esse daí foi Renascer Praise não sei quanto. Eu quero que ela conte quando ela foi penetra do coral do Renascer. Por ser tão fã assim. Conta. Meu Deus. Eu sou fã do Renascer Praise até hoje, tá? Até hoje eu escuto o Renascer Praise. Inclusive, algumas músicas que você traz pra mim, porque tinha um Renascer Praise que era antiguinho. O raiz. O raiz. Referências, né? Era bem novinho. E o meu amigo traz pra mim que eu super faz. Começa a ouvir, né? E ficou ouvindo horrores. Que tinha uma brasilidade, né, também. Mas é engraçado que a gente meio que parece com as nossas divas, né? Porque eu acho que a Bispa Sônia, ela tem um sarcasmo, ela tem uma ironia, ela tem um negócio, né? Você fez com ela? Lá no dia que eu fui penetra. Conta a história inteira pra galera saber. A história é tudo, conta o número do álbum, tudo. Renascer Praise 10, que foi o primeiro Morumbi, gravado né? num estágio. Teve na Força do Não foi no Louvor, Morumbi, não, foi no Pacaembu. Pacaembu. Não, esse aí é o 12. Esse é o 10. Aí, tá vendo? Ela sabe tudo. Na igreja evangélica, eu tinha as minhas tias na igreja. Então, essa igreja que eu passei, eu vi o coral, né? As minhas tias estavam lá, por coincidência, tá? E aí, putz, foram mentoras maravilhosas nessa caminhada e tal, inclusive. Mano, coloca imagens aí disso, desse evento que tava acontecendo. Isso, aí minhas tias me levaram pro Renascer Praise 10 porque eu tava no primeiro amor, elas estavam me engajando no evangelho, então me levaram pra ver uma estrutura daquela num estádio, um show. Corta pra um ano depois, Renascer Praise 11, também no estádio do Pacaembu. Eu comecei a frequentar os ensaios do Renascer, do coral. Um coralzão, né? Sem ser da Renascer. Eu descobri, ela na época acho que era Orkut. Comunidade. Daquela época ela já era uma pessoa que descobria tudo. Ou era Orkut ou era Facebook, não lembro. Quando que ia ser os ensaios do coral, e eu fui e aprendi de penetra, lá na Renascer.
E aí, no dia do Pacaembu, eu fui e eu cantei no coral de apoio, no palco. Mas, gente, Sem as ser da pessoas igreja. cantam Tá no bom. coralzão que fica em cima de 1000 pessoas. Ele cantou em cima do palco. E eu estava postulado para aquele. Para o do porque eu fui coralzão. lá, tinha uma roupa que a gente colocava para levantar no Tinha estádio, Aham. para construir aqueles letreiros, né? Aham. Vou colocar A aí na produção vai edição para colocar vocês, aí. né? Coloca aí a produção. A produção. Eu tava com essa roupinha, mas como eu já sabia de penetra que o pessoal do coral de apoio ia todo de preto, eu fui todo de preto, com essa roupinha por cima. Na hora que eu vi que, putz, a galera tava respeitando muito os espaços, eu falei, então tá liberado, vou descer. Tirei a roupinha, fui pro coral de apoio, tô lá cantando na gravação do Renascer Ela Praise marcou, 11, meu Deus. sem ser da Renascer. Tá. É isso. Eu sabia todas as músicas e eu era apaixonado, eu era fã. Então eu tava ali no fã palco, até hoje, assim, né? eu não tava lá no coral realização, principal. Tá. Eu tava no coral de apoio, que é no Logo fundo atrás. do palco. Mas não é o coralzão Sim. lá atrás de 10 mil pessoas. Aham. É o daqui do meio. Então eu via ali Marcela Guiar, Salgadinho, o Clóvis, a Bispa Sônia, a filha A mãe da dela. Glória era dessa época? A mãe da Glória A mãe da Groove. Glória Gina. Groove, gente. A Gina Garcia. É tudo. Então eu tava ali no palco com eles. Ah, eu percebia que tinha uns irmãos que me olhavam assim, tipo, de que é você? regional você é? Eu falava que era do Jabaquara. Muito genérico, né? Jogava assim. Só faltou ela falar, é policial. E alguém ia questionar? Vai que ela gente? era do Jabaquara, né? Mas aí eu jogava. Enfim, cantei no Renascer Praise 11. Tá, querida, ela marcou. Que A doido, época né? dela. E a gente, é isso, vocês podem perceber, assim, essas loucuras de fã só faz coisa que é apaixonado, né? A gente Exato. realmente amava estar nesse lugar, né? Eu, Diante do Trono, eu fui já em muitos congressos em Minas Gerais pra ver eles. Ui. Pagava caravana pra ir lá, ficava 3 dias no Família hotel, não sei o Valadão. que, tinha culto o dia inteiro deles, eles cantavam. O dia que eu fui na Pavala na primeira vez, eu quase caí. Mole. Eu acho que, ó, eu quero dizer que até hoje, se o Waker ver essa mulher, Eu acho que se ele eu vai passar ver, mal. eu me cago, Porque ele coloca ela num lugar assim. É. Eu Não tô falando como da vida pessoa, pessoal, é. né? Gato. Não como Mas eu tô pessoa. dizendo assim, de tudo que ela representou pra ele, acho que na adolescência, ele tem um carinho muito grande por ela. Porque, inclusive, tem um recorte, já que o Henrique falou desse recorte aí, numa fase que minha mãe engravidou, teve o João Vitor, aí eles se separaram e tal. Então teve um álbum deles lindo, que é o Esperança. Que aquele álbum é lindo. Quem quiser dar play aí, dá play pra eles. E aí ali eu consegui acessar como mais adultinho, assim, eu acho que eu devia ter uns 14, 15 anos já, de ter a minha conexão com Deus, de eu ter as minhas orações. E aquele álbum, hoje é meu álbum preferido da vida. Até hoje eu ouço sempre Dia de Faxina em casa. Quem é Deus como nosso Deus? É tudo essa. Poderoso, grande é o Shaddai. Mas tem aqueles batuques. Eu amo batuque. É ali que me A pegou. ancestralidade dela também vem. Também gosto. Todo poderoso, Grande é o Shaddai. E aí vai. Então, ali, esse álbum me pegou muito. E eu pude ter mais tempo de conexão com Deus, né? Nesse formato que eu aprendi a viver. Quem é a sua diva? Gospel. Ah, é verdade. A diva dele não é mais gospel, eu É acho. que ela é uma coisa Não. meio worship, né, minha amiga? Não, é assim, eu não fui na vertente dos pentecostais e também dos grupos de louvor, assim. Por Ah. exemplo, Renascer era um grupo, o DT Diante do também. Trono também e tal. Mas eu sempre gostei de duas cantoras que não eram tão fortes, assim, no cenário musical. Mas acho que era a Daniela Araújo, que foi uma das eu pessoas que eu mais, assim, sei lá, dessas coisas de ir atrás, onde a Daniela tava, eu ia atrás. E aí eu lembro que no dia do meu aniversário, ela fazia um projeto que era, ela compunha com o público dela nas redes sociais. 12? O 12, isso. E aí a gente mandava as palavras e ela tinha que escrever uma música baseada naquelas palavras que a gente mandou. E eu mandava direto e tal. E ela ia gravar o clipe dessa música no dia do meu aniversário, que é 19 de dezembro, na Praça Roosevelt. E eu me piquei pra lá. Inclusive, eu participo do clipe. Se a gente conseguir colocar, vocês vão ver aí. Eu Pede pra participo desse. produção aí. Produção colocar. Eu participo desse clipe dela, dessa música. E eu era louco, então onde ela tava, eu tava atrás. Era uma linguagem um pouco mais... Eu achava ela mais moderna, assim. Me trazia muita reflexão sobre as letras. Era algo um pouco mais humano e livre. Então acho que sempre foi pra um lugar muito especial pra mim. E a Priscila, né? A Priscila Alcântara também foi a minha diva. É até hoje. Eu... Ela desviou junto com você, inclusive. O pano da Priscila sempre tá pronto pra eu passar pra ela, Amiga, porque passa pano. eu adoro a Mas ela é uma Priscila, cantora sempre maravilhosa adorei, assim, e eu acho que toda a construção que ela teve antes, hoje também,
me ajudaram muito também, em muitos momentos. Então, pra mim, as minhas divas são essas. Sabe o que São eu essas acho duas. muito legal dessa nossa conversa? Primeiro que diva gospel maravilhoso, é tudo. A gente tem as nossas dívidas, que as bichas gays aí que estão ouvindo consigam ter suas divas pra cultuar. Mas ao quanto essa história do evangélico em nós mora num lugar muito especial, com carinho, né? Sim. A gente não tem, apesar das dores do trajeto, Consegue separar, a gente separa bem, né, o que aconteceu, do que eles precisaram fazer também para cumprir doutrina, e o quanto que eles também deixaram marcas importantes em nós, né? Na música, na arte, na criatividade, no senso de comunidade. Então, assim, muita coisa boa aconteceu. É óbvio que, como qualquer lugar onde tem pessoas reunidas, você vai ter os comportamentos humanos ali interferindo nas relações boas e ruins. Normal. Vai ter gente boa e ruim em todo qualquer lugar, em todas as religiões, inclusive. É isso. Mas para nós, a gente se conecta nesse lugar de guardar essa fase da vida num potinho de carinho, né? De pessoas especiais que cruzaram o nosso caminho, da conexão com Deus, né? Nesse período que apoiou para outra fase de vida que a gente está vivendo hoje, né? E é isso que eu quero cantar essa bola agora, de como é que estamos hoje. Então, fomos criados na igreja, vamos considerar o Henrique também criado na igreja, né? Todos criados na igreja, em um momento a gente se desviou desse caminho e hoje a gente continua existindo como gays e como espiritualidade. Sim. Como é que cada um de vocês se conectam com a espiritualidade? Eu vou começar agora ao contrário com o Felipe, para ele poder dar esse release de como é que pra você hoje essa conexão com o divino, como é que você faz? Então, amigo, eu acho que eu já tinha falado um pouquinho mais. Pra mim ainda funciona o colocar uma música, né? Fazer ali o que algumas pessoas colocam como reza, como oração, eu faço as minhas orações. Que tipo de música você coloca? Amigo, eu não tenho um estilo específico, mas eu coloco desde eu gosto muito da Marisa Monte. Coloco músicas assim, seculares também. Ah, secular sabe? também entra. Que legal. Mas eu não me limito a isso, porque tem letras de músicas seculares que falam sobre amor. Eu gosto muito da. Quem é aquela que canta Vilarejo? Marisa Monte. Marisa Monte, né? É linda. E também do grupo. Os tribalistas? Os tribalistas, eu gosto de ouvir muitos tribalistas. Eu gosto de músicas que falam sobre amor. Continuo fazendo essa conexão com a espiritualidade através da música também. Então, quando eu tô triste, eu coloco a música altíssima, começo a cantar. E em alguns momentos também eu frequento templos de igrejas evangélicas, né? Então, alguns amigos meus me chamam, chama às vezes vocês pra ir. Eu não vou. Vai. A gente vai, amiga, a gente coloca a nossa roupinha Isso, de culto. bonitinha, senta lá na frente, as duas. Então, e eu não sei pra vocês, mas assim, eu gosto de... A sensação de voltar como visitante é diferente. E você voltar como, tipo, já sei quem eu sou, não vou mais me ferir em ficar fazendo tipo aqui. Sabe, eu me sinto mais confortável do que a pessoa que eu era antes dentro da igreja, que eu ficava fazendo uma ceninha, tipo... com medo dos meus trejeitos. Não, eu chego lá e eu não tô me importando com quem tá do meu lado. Bem bicha bichérrima mesmo, do seu jeito. Isso, eu vou com o meu jeitinho, claro, com respeito. Sim. Mas vou lá e eu já sei o que eu vim fazer. Adorar a Deus. O que viestes fazer aqui. Eu vim adorar a Deus. Exato. Eu vim acessar o meu, né? O My acesso, Lord. o acesso. My God. Eu não tô aqui preocupado Por causa de fulano. vocês, Você não. tá entendendo? E aí, se vir de coisa, eu olho, paz do Senhor, irmã. Eu falo, a paz do Senhor. É isso, Até coloca no quando lugar. o pastor falou assim, a gente foi na igreja esses tempos aí, aí o pastor falou assim, somente as mulheres. Aí ela levantou e falou junto. Mas não é deboche, né, Fê? É muito natural, né? A Mas feminilidade. O que se você se sente confortável, vai. O É importante isso. é você acessar a sua espiritualidade. É tudo. Isso é natural, né? E você, amor, como é que é pra vocês? Pra mim, assim, eu comentei até isso um pouco. Eu sempre penso na espiritualidade ou na vida de forma geral. A gente tem um propósito na vida, né? E eu acho que ele precisa acontecer em todas as áreas. Todas as áreas. Então, se você pensa muito sobre ajudar o próximo, o ser humano, então você vai estar mais perto de Deus ou da espiritualidade, de coisas que te aproximem mais do outro. Então, pra mim,
faz sentido hoje ter essa leitura mais humana pelas pessoas, mas também recorro a espaços, né, a lugares. Então, vez ou outra eu tô na igreja com a bicha, a gente tem algum congresso, às vezes, de alguma igreja que a gente gosta. A igreja que eu cresci, por exemplo, é na rua de casa, então eu sempre, às vezes, estou lá, o pessoal faz festividade. Também tem, às vezes, outras igrejas de outras denominações que eu vou, a IBAB, por exemplo, que é uma igreja muito bacana, que me ensina muito, mas também tive a oportunidade de conhecer também a ayahuasca, por exemplo, que foi algo importante pra mim. Bah. Então, tudo isso foi me trazendo novamente, assim, de ter acesso a Deus novamente sem culpa. Eu acho que hoje a minha espiritualidade é isso. É eu poder em casa, por exemplo, tá ouvindo uma Maria Bethânia e daqui a pouco eu colocar, tipo assim, a Daniela Araújo pra ouvir. E sentir a mesma alegria, a mesma energia. É eu entrar num lugar onde tem pessoas que são cristãs e eu me sentir bem. Mas eu também entrar em outros lugares que de repente tem religiões de que eu não conheço ou que eu não tenho tanta vivência, mas eu consiga partilhar coisas com essas pessoas e aprender com eles, ensinar outras coisas. Então a espiritualidade pra mim, assim, eu não me considero hoje uma pessoa que frequenta nenhum tipo de lugar para acessar isso. Mas eu tenho essa fé em Deus, essa fé em mim também. Eu acho que isso é muito importante, nas coisas que eu acredito, nas coisas que eu aprendi ao longo da vida. Então acho que eu desenvolvo a minha espiritualidade um pouco dessa forma, sendo uma boa pessoa pros outros, pra mim mesmo, pra minha família, pros meus amigos. Eu sempre paro e penso, Eric, você precisa melhorar nisso. Isso aqui não tá legal porque o outro também não tá recebendo isso de maneira legal e você também não tá bem com isso. Então acho que isso também me aproxima de Deus, isso também me aproxima de coisas boas, espirituais. E você, mano? Como é que é pra você hoje? Uau. No meu pós-desviar, eu fiquei que nem a Bila. Então, até 2017, eu ficava ouvindo músicas evangélicas. Quando eu tava dirigindo e indo voltando do trabalho, era como eu me conectava com a espiritualidade. Eu confesso que eu já não orava mais depois da igreja. Eu tinha momentos assim de reflexão, mas nunca aquela coisa de fechar os olhos e falar com o Senhor. Então, eu deixei de orar por um período e me conectava com a música. E era sempre música gospel ou louvor. Até 2017, 2018, começa um movimento de mais politização nas igrejas. Eu perdi muito da afinidade que eu tinha, nada contra o movimento, porque cada um sabe dos motivos do porquê esse tema foi ganhando força dentro das igrejas, mas eu senti uma desconexão muito grande, uma incongruência de quem eu sou, para quem eu tô rezando, orando, e o que esse discurso todo gerava de morte para as pessoas como eu. E aí tava gravando o álbum, que tá no Spotify, inclusive. Meu álbum tá lá no Spotify. Ela é cantora. Vai ficar o link aqui embaixo, Além gente, disso, na ela é descrição. cantora. Querida, eu sou cantora. E Tem gogó, querida. sabe uma clave de Fá? Uma clave de Sol? Né? Então, Rafael Kaft, que é meu produtor, meu amigo ela tem até produtor, produtor, tá linda. gravando inclusive meu segundo álbum, vai Vem sair aí. em breve, vem aí. Tem aí uma coisa muito forte. Que é sobre Isso. espiritualidade, Olha só. sobre essa nova fase. Então tá vindo um novo álbum. E o Rafael Kaft, enquanto a gente tava nas gravações, ele comentou da ayahuasca, o que era a ayahuasca, quais eram os efeitos, o quanto isso também conectava com espiritualidade divina. Depois a gente faz um episódio só pra falar de ayahuasca, porque a gente Que ela quer... merece muito. esse A palco. gente quer dar pauta, então aqui a gente vai só pincelar assim como o Eric fez, mas eu fiquei muito empolgado pra conhecer. Eu falei, cara, como eu não tô tendo conexão com o divino, se você tá me dizendo que isso vai abrir, eu vou. Sem medo, sem nada. Comecei a estudar e fiz todo o movimento lá, sabia que esse seria o caminho. E aí foi o que aconteceu. Quando eu fui pra ayahuasca, teve uma expansão da consciência, assim, de um jeito que abriu todas as portas da espiritualidade pra eu se tornar o que eu sou hoje, que eu considero como uma pessoa universalista. Então, universalista, resumidamente, é uma pessoa que está aberta pra tudo que é divino. Então é o que a gente brincou no primeiro episódio, mas é muito sério, que é amém pra quem é de amém, axé pra quem é de axé, arro pra quem é de arro, hinduísmo, budismo, cristianismo, sim, também, religiões de matriz afro, essa abertura pra entender que o divino, ele tem muita beleza. Então, e também acompanha a cultura local. Então, quando você tem esse amor pelo ser humano, entende que tem comportamentos culturais, dependendo do país que essas pessoas atuam, isso também interfere na forma com que elas cultuam Deus. Então eu só vejo beleza nisso. Então sou uma pessoa que hoje é muito espiritualizada, tenho meus ritos do dia a dia para ir tendo essas conexões. Tô flertando muito com a Umbanda, que é uma coisa nova.
Eu não tinha uma religião específica pra falar, putz, frequento? Não, ainda não frequento a Umbanda, mas é um flerte que tem com a conexão que eu tive com os orixás, com as entidades, que também me levam pra esse lugar do tipo, putz, é legal também começar a trabalhar nessa possibilidade de ter uma comunidade ali, de ter um lugar, de resgatar aquele lugar por aí, de resgatar aquele senso de, vamos trabalhar em cima dessa espiritualidade, dessa mediunidade, seja lá o que for. Então eu tô flertando com a Umbanda, mas me considero uma pessoa universalista, porque mesmo que eu flerte com a Umbanda daqui pra frente, eu não quero também só me fechar pra isso, né? Quero estar aberto para todas as possibilidades de olhar para um irmão do meu lado e conseguir sentir Deus nele e a gente se conectar nessa fé. Porque a gente, nossa existência é proibida em muitos países, né? Isso é muito sério. Então, tanto por questões religiosas quanto políticas. Então, a gente é muito privilegiado no Brasil de poder ser quem a gente é. A gente falou muito, né? De peitar essa identidade, de viver o mundo, encarar a realidade, que pra gente é ainda mais fácil, apesar da dor toda que a gente passou, porque no nosso país a gente pode ser quem a gente é. Tem centenas de países ao redor do mundo que não pode ser gay, que você pode ser preso ou morto por conta disso. Então, a gente tem essa liberdade também para ser quem a gente é aqui. Então, isso é um ponto importante pra gente falar. Outro ponto é que cada vez mais a gente vê líderes religiosos permanecendo e batendo na tecla dessa pauta de que a pauta identitária de pessoas LGBTQIA+, está destruindo as famílias. Isso não é uma realidade. Isso é uma ilusão que se coloca para encobrir outras questões mais sérias, né? Cortina de fumaça, mais sérias que estão acontecendo na sociedade, sabe? Por quê? A gente viu a vida inteira na televisão, nas novelas, nos filmes, casais héteros se beijando, se relacionando, seja afetivamente, romanticamente ou sexualmente. Isso não tornou a gente hétero. Essas coisas não se transformam, a gente simplesmente é. E quando começa a se pensar em naturalizar esse tipo de relação para tornar humano, para tornar legítimo, né, e de trazer para a visibilidade isso, a gente está querendo destruir as famílias. Então, é importante a gente pensar que dentro das religiões, os líderes religiosos têm um papel fundamental de tomar cuidado com o que eles proliferam de informação, porque é esse tipo de informação de que é do demônio, de que não pode, de que essa coisa é errada, leva a gente para esse lugar de, por exemplo, o Brasil ser o país que mais mata pessoas LGBT no mundo, por 15 anos consecutivos. A gente carrega essa marca, a gente carrega esse dado, esse fato histórico, né? E isso é endossado por esses movimentos também religiosos. Então, assim, é legal, isso mora num lugar afetivo e gostoso dentro de nós, mas a gente não pode negligenciar de falar da responsabilidade dos líderes religiosos se preocuparem com essas ovelhas que estão lá dentro, ouvindo esse discurso de ódio e que vai levar a um suicídio, que vai levar a uma depressão, que vai levar ao desviar, que vai levar essas pessoas lidarem sozinhas com todas essas questões. Sabe aquela história que a gente ouvia na igreja? Você tem... Aceita o pecador, mas Isso, não aceita o pecado. Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado. É a mesma coisa. Tipo assim, é ou não é? Primeiro que já não é pecado, gente, né? E pecado é uma coisa, um recorte, assim, do que você vai achar. Pra mim, pecado, por exemplo, é só se você vai matar alguém ou vai ferir a outra pessoa. Se não, não é. Então, aí a gente vai escalonando, né? Pra o que é pecado, o que pode, o que não pode. Se você tinha comentado, Fê, sobre pra você também como que era esse lugar de a gente poder ter essa comunidade, se sentir abraçado. Como que é pra você isso de caminhar hoje na fé sozinho? Porque você não tem mais aquela comunidade, né? Que é o que eu sinto falta também de poder caminhar na igreja. Amigo, assim, em alguns momentos eu me sinto sozinho, sabe? Porque é um rolê que realmente é sozinho, é você e... Sozinho, entre aspas, né? Porque é você... É solitário, né? É solitário, né? É você e Deus, né? Ou você e sua entidade, ou você e o seu Deus. Mas em alguns momentos bateu forte pra mim, porque às vezes você sente
necessidade da materialização ali de um abraço, talvez, de uma palavra de carinho. Claro que hoje eu ressignifiquei isso porque eu acho que eu sugo até vocês, né? Porque quando Pode sugar, mano. Suga mama. Porque quando eu tô triste, quem tem que me consolar aqui, às vezes eu jogo pra vocês. Consolem-se uns aos outros, já diria a Bíblia, né? Consolador. Nesses momentos que você queria, sei lá, um abraço do seu irmão, né? Ou do axé, ou da igreja, ou do templo, e não ter, né? Ou talvez você quer do seu lado uma pessoa que já está há um tempo nessa mesma caminhada que você e tem um pouco mais de experiências, né? Porque querendo ou não, você caminhando com uma pessoa que tem mais experiência no que você está buscando ali, você aprende com a pessoa, né? E nesses momentos faz falta, assim, pra mim. Eu sinto muita falta. Não sei se pra vocês. São tantas camadas, né, mana? São muitas camadas. É muito atravessamento. É É muito coisa. atravessamento, é muito forte. E se a gente for parar pra pensar que tudo isso foi construído dentro de coisas que são muito questionáveis, né? Primeiro, essa pauta não tá nos 10 mandamentos. Não se fala de sexualidade ali, mas fala um monte de outras coisas que A galera passa um pano. A galera passa pano. Que se você for ver, eles não... Naquela época não existia a palavra afeminado. Teve uma tradução aí no meio do caminho. Então, são várias Muita camadas. coisa. Que a sociedade foi incorporando conceitos na Bíblia. Terceiro ponto, pra gente dar um checkmate. Jesus na Terra não falou nada sobre isso. O que tá nos escritos lá é do antes e do pós. Ou seja, os homens falando. A sociedade falando. Os ensinamentos que ele trouxe não foram esses. Ele nunca falou sobre. O divino não falou. Fica aí. Que lindo. E vou contar de mim também um pouquinho. Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente da igreja evangélica. Eu me afastei um pouco desse lugar. E tem uma igreja que eu consigo ir às vezes e me conecto muito. Porque eu gosto de ir em lugares que eu consiga sair sendo alguém melhor. Um lugar que me conecta e me faz sentir essa elevação é a Ibabe. Tem o pastor Ed René, que eu adoro as ministrações dele. Acho ele um cara muito consciente, politizado, sensato e espiritual também. Porque pra mim a espiritualidade caminha junto, né, com a humanidade. Se você é cheio de obra e cheio de falar, de cantarabasurianderraias e solta línguas estranhas, mas você não ama o seu vizinho, você não ajuda o seu parente, Exato. pra mim é incongruente, então eu não consigo. Não faz sentido. Então esse é um dos lugares. E voltando lá no começo da nossa pauta, que é de onde meu avô e minha bisa vieram, eu sempre tive muito preconceito com a religião de matriz afro. Porque eu aprendi que era do diabo. Sim. Então, a gente passou muito tempo, inclusive, orando para que meu avô se convertesse. Para que meu avô pudesse sair Que é muito desse comum, lugar né? e tal. E é muito comum as pessoas hatearem religiões que não são as dela, para que as pessoas venham para essa luz. É demonizado. Mas a luz é muito grande, ilumina várias pessoas, né? Então cada um vai na sua luz. E eu passei alguns anos de ter um pouco de curiosidade. Então, em conversa com o Henrique também, eu sempre gostei muito de batuque, de tambor. E aí eu falei, puxa, que doideira, né? E fui pra Salvador algumas vezes, e aí senti umas coisas também. E aí conheci a Umbanda. É lindo, é um outro universo, né? Eu acho que é um campo muito abrangente. Então, assim, os orixás, tudo que eles acreditam é muito lindo. Eu consigo vislumbrar as coisas. E eu acredito, sim, que existe uma força ancestral. E eu acho que, por mais que de repente eu não siga essa religião, eu acho que é uma coisa que não pode ser apagada. Acho que em todos os lugares deveriam falar disso, porque é a história de um povo. Então não tem como a gente ir lá num outro continente, que é outra cultura, a galera tem outro rito, e a gente querer levar o nosso ritual para esse lugar. Então eu acho muito lindo essa persistência que as pessoas conseguem continuar mantendo, né? Que através da Umbanda, do Candomblé, são religiões que me aproximam bastante. Eu sempre que posso vou estudar um pouquinho sobre. E também tenho um flirt com a ayahuasca. Tive algumas experiências lá também. Babado. E a gente... waka-waka. É uma coisa babado. Waka waka. Para de ser louca, Isso bicho. aí fica Fica pro próximo episódio. E a gente vai O fazer um episódio episódio diz. um Vem dia aí, pra vem contar aí uma coisa. pra contar só sobre espiritualidade. A gente fala da ayahuasca com todo o palco que ela merece. Vamos seguir? Bora? A gente vai seguir agora pro nosso próximo quadro, que é o Qual é o Chacho? Vocês mandaram perguntas, situações, e a gente vai comentar aqui da nossa diquinha com o nosso shade, com o nosso amor, com o nosso empurrãozinho, com o nosso humor também, pra você poder saber como é que você vai agir pra algumas situações. Vamos ajudar nossas coisinhas. Vamos tentar ajudar esses Às coisinhas. vezes a gente acha... Bom, vamos começar aqui.
A gente já falou, né, na verdade, o Matheus trouxe na pergunta passada, no programa passado, e ele deu a dica e a gente acabou fazendo isso virar um episódio. Então, Matheus, obrigado. Então, se você tem o que mandar aí, manda pra gente. Pode virar uma conversa aqui, pode virar um tema do episódio. Pode pra virar gente, um quadro. Pode virar um quadro. Então, Várias vai coisas. mandando coisinhas aí, coisas. E aí, mandou aqui um anônimo. Vamos lá, isso é babado. Meu trabalho tá me matando. Qual a desculpa mais ridícula que eu posso dar na segunda-feira pra sumir e nunca mais voltar? Meu Deus. É muito shade. O que vocês fariam, gente, nessas situações? Ai, gente, eu tenho umas que o pessoal já dá por aí, né? Tô com dor de barriga, tô com conjuntivite, né? Detergente no olho, né? É, detergentinho. Vocês dão uma outra dica? Não, eu até vi um vídeo hoje que falava um pouco sobre isso, que falava assim, porra, tudo bem, você tá odiando seu trabalho ali. Então coloca um prazo, né? Pra você ver quando é que você vai sair daí. Começa a jogar currículo aí no mundo. Começa também a jogar isso pro universo, porque as coisas vão chegando, né? Porque ninguém merece, né? Tá num trabalho que você odeia. Você né? acorda todo dia e fala Odiar é assim, muito forte. meu Deus, eu vou ter que ir pra aquela porcaria novamente hoje. Mas acontece, eu já tive alguns trabalhos assim. E você, mano? Na época do Clube da Turma, alô pessoal do Clube da Turma, a Elisiana não esquece isso, que quando eu era professor de música, era muito barulho o dia todo, né? Então era muito estressante também. 40, 50 crianças dando aula todos os dias da semana toda. Era babado, assim, era uma delícia. Dores Tinha os ônus, né? Sim, Mas, né? enfim. Prós e contras. E aí, um dia que eu tava muito estressado, eu larguei a turma lá. E eu joguei minha mochila pela janela do vestiário e fui embora. E fugiu. E pulei a janela e fui embora. Larguei as crianças É lá. isso. Aí, ó, às vezes você precisa fazer isso. Você que tá aí. Amiga, às vezes dá uma de louca, Às vai vezes Dá um embora. atestadinho. Ou então, gente, faz igual aquela moça, não sei se vocês viram passando na TV, que ela queria ler um livro. E aí ela entrou em uma loja um dia, pegou o livro, saiu, e aí prenderam ela. Porque ela roubou o esqueceu, ela tava doida, E ela tadinha. queria ler o livro, só que ela foi ler lá na prisão. Ela falou, inclusive indico o livro pra vocês. Isso. Tô conseguindo ouvir o novo CD da Gal Costa, tá maravilhoso. Meu Deus. Agora eu tenho Politizada tempo, e ela presa. É, babada. Mas, gente, mas não julgo. Essas situações de trabalho é difícil, né? Mas assim, a gente sabe que a gente tem que pagar a continha no fim do mês, tem que pagar o aluguel, tem que comer, a gente tem que aguentar, engolir alguns sapos, mas não o brejo inteiro. Então se organiza, aguenta esse período aí e se organiza pra sair daí. Isso. Próximo. A Brenda Santos mandou assim pra gente. Semanas de prova. Nesse final de semestre na faculdade. Tô colando horrores. Te amo, chat GPT. Doida. Gente, doido, hoje tudo é é. chat GPT, né? A gente usa pra tudo. É maravilhoso. Ninguém vai amiga. buscar um censo do IBGE, alguma coisa assim. É tudo no Mas chat fácil. E GPT. eu tô com a Brenda também, viu, mano? Eu tô fazendo. Que nem o professor seu assista esse podcast, né? Que os meus professores não assistam, porque a maioria dos trabalhos que eu mando pra vocês tem ali uma Meu influência de Deus. Mulher, ela confessou Mas aqui. claro que eu mudo algumas Você coisas. muda Não, Não, amiga, parente, não é assim, tal. não expõe a gente dessa forma. A gente pode, assim, cria-se a ideia, manda pro chat GPT, ele melhora essa Isso, ideia. melhora. Deixa o texto mais robusto, com Então mais não tá coesão, errada, coerência. tadinha. Conforme É as isso. regras. Não vamos julgar Não ela, é que a ela gente, tá errada. a gente não, por exemplo, a gente não vai falar que a gente se formou pelo chat Pelo- GPT. senão precisa nem Tem um passar. pouco do nosso talento ali, Tem, tem um pouco das nossas tem. ideias, mas Do você usa Enter como lá, uma do ferramenta que Enter. que te ajuda. E semana de prova rouba a nossa paz mesmo. Nossa, Nossa. amigo. A gente veio, né, de uma semana babadeira. É isso. Babado. E próxima, por último, mais ou menos importante, o Léo mandou assim. Finalmente paguei tudo. Sobrou só o suficiente pra um pastel de feira. Isso conta como liberdade financeira ou só tristeza? Ai, Bate gente. aqui, Léo, porque a gente tá na mesma situação. É eu falando por mim. Tô na mesma situação. Lembra que a bicha falou pra você assim, pra esse mês aqui você só tem R$40, não foi? Era 400. Quatro- Ela 400. fazendo minha Educação minha financeira. educação financeira. É isso. Gente, mas esse negócio de não ter dinheiro é complicado, né? Eu venho de um lugar que eu nunca tive muita organização financeira. Sempre era meio que assim, as pessoas... o meu pai, né? Ele sempre foi autônomo, então às vezes eram épocas muito fartas, às vezes eram épocas muito mais difíceis. Então foi um pouco de instabilidade. E eu peguei um pouco disso, né? A gente meio que coloca no nosso DNA isso, né? E convivendo com o Eric, eu aprendi a tentar organizar mesmo para médio, curto, longo prazo, pensar em algumas coisas. Mas aconteceu já muitas vezes, né, amor? Sobrou no mês, sei lá, um valor X. Aí vai, acaba o gás. Ui.
Você guardou um dinheirinho e vai ficar doente, tem que comprar os remédios antibióticos. É aquela. É, que tem babado. carro se for. É aquela máxima de tipo assim. Eu tenho que guardar um dinheiro de emergência, mas a sua vida é um pronto-socorro. É, Só sempre tem chega a emergência, né? Sempre tem emergência. Mas Mas é assim, bom. Léo e todo mundo. Pagar as contas, tem que pagar. A gente paga tudo. Vê o que sobra. Sempre o que sobra não é pra torrar. Pra guardar um pouquinho. Guarda metade, gasta metade. Aquela metade é o que você precisa considerar. Sei lá, sobrou R$100 esse mês. Vamos falar da realidade do salário mínimo aqui. Exato. Sobrou 100. 50 eu vou guardar. E se eu vou ter R$50 pra rodar 30 dias? Aí sai, louco. aí sai no domingo, que é de Já não dava graça, pra comprar um ônibus. pastel, gente. Sai de domingo, vai pra Paulista, que já não paga o rolê, toma uma casquinha, É come só um babadinho lá. estratégia. Tem as marmitinhas lá. Ajusta, faz uma estratégia pra que você considere R$50 por um mês. É Se você gastar tudo, não sobra nada, mês que vem vai ser a mesma coisa, você nunca vai sair dessa bola de neve de nunca ter nada. É isso. Então assim, a nossa vida precisa se ajustar à realidade. Não é porque todo mundo vai viajar que você precisa viajar. Não é porque todo mundo vai pra festinha que você precisa ir. Mas você também precisa fazer isso. Exato. Então planeja, guarda, pra você conseguir ter essas coisas da maneira estruturada. Como disse sua mãe, você não é todo mundo. Você não vai. Hoje não. Hoje não. Ou também, Léo, tem a rede de apoios, porque às vezes a gente vai pros rolês E o amigo financia. e aí o amigo faz, né? Você chega lá e às vezes o amigo só descobre na hora, tá? E aí fala assim, fulano, sua parte. Ah, não, você vai fazer a minha. Eu não entendi, Felipe, esse tom. Quer que contar faz alguma isso? coisa? Eu só joguei aqui. Eu entendi. Não é, tá? Eu entendi. Não, agora eu vou Mas contar. aí tem essa A também. gente, no começo da nossa amizade, acho que eu tava desempregada. E a gente tava muito colado, eu e o Felipe. Eu tava solteiro ainda. E a gente saía muito, muito, muito. Aí teve um rolê que a gente foi fazer um dia, não tinha R$1. Mas ela marcou, eu falei, vamos sim, amiga. Falei que ela tinha dinheiro. Fomos, chegou lá, falei, paga a minha, que eu não tenho dinheiro. Mas depois de já ter comido tudo, usado Já tudo. feito E ela pagava, porque ela queria a companhia, né, amiga? É, Não, mas a gente não é era sobre amigo, isso. né, mano? Então você Era. aprendeu com ela. Porque ela faz isso? Ela faz isso Ela agora, tá só nesse que ela golpe. mudou o personagem, né? Agora ela tá no outro lado. Porque agora ela mora sozinha, ela por ela Aí, ó, e tal. ali, ó. Eu faço isso, A amiga bicha. dela. ali, ó. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. E agora caminhando pro final, nosso último quadro, gente, que vai ser o nosso desfecho. A gente começou um tema bem babado e a gente fechou bastante, a gente pesou, a gente falou de realidades e dores que nos acompanham ou acompanharam por um período, né? E agora a gente quer falar de uma diquinha do que é bom, ou um conselho, ou de um lugar, de uma coisa que a gente tá fazendo que vale a pena. Então vamos pro nosso desfecho. Quem quer começar? Ah, eu quero. Posso Vai lá, começar? mano, começa. Então, assim, pegando o gancho do que a gente falou aqui hoje e do que eu, assim, levo pra minha vida, acesse a sua espiritualidade você, sozinho, e você. Você e você. Não fica ligando pro que o outro tá pensando, tá no meu lado, tá falando... Não. Vai você, faça você e siga você. Essa é a minha Nossa, diquinha de hoje. Babado. Eu amo. Né? Adorei. Autonomia. Tá. É sobre você. Posso seguir aqui? Por Lá, favor. mano. Eu acho que assim, vai também um pouco nessa linhagem, né? Assim, conheça-se ao ponto de você não precisar da validação de nenhum lugar. Seja num templo, ou seja de um amigo, de uma família, de um líder religioso. Ao ponto de você olhar pra você e falar, eu sou digno de estar aqui, de fazer isso aqui, de acessar a Deus, de acessar aos lugares onde eu quero acessar. Porque eu acho que isso vai fazer com que você realmente tenha satisfação em ser quem você é. Seja, a gente falou aqui muito do nosso recorte de pessoas LGBTs, mas existem outros recortes de pessoas que também não se adequam a lugares por conta de outras coisas que também são. Então olha pra você, tem esse carinho, assim, eu acho que é até um pouco parecido com o que eu falei no outro, mas é isso, se conheça, porque se conhecendo você acha que consegue bater de frente e falar, não, eu não mereço isso aqui não, Sou mulher feita. você não vai me tratar de qualquer jeito não sou bagunça, entendeu? É isso. Legal. No meu desfecho vai vir um agradecimento, acho que para todas as pessoas nessa jornada aí que cruzaram os nossos caminhos todos, né? Porque a gente viu na nossa conversa o quanto pessoas influenciaram mais positivamente do que negativamente na nossa busca espiritual. Então, muito obrigado. Por exemplo, no meu caso, para as minhas tias, para minha mãe, para as minhas irmãs, para os pastores todos, para a Bispa Sônia, minha diva, ao Mateus também, Ao que é um Mateus, grande que- mentor agora nessa nova caminhada do universalismo. Ah, é o Matheus? É o Mateus. o Matheus, Matheus. Você não sabia desde o do passado? que era o Mateus? Matheus. É o Matheus. Matheus, você é tudo. Verdade. Eu sei quem é esse Matheus. Um beijo, Matheus. Inclusive, em novembro é aniversário dele. Estaremos lá. Estaremos lá. Por favor.
a gente tem muitos mentores nessa vida, né? Então, além dos mentores lá do outro plano, existem mentores aqui na Terra também. Então, muito obrigado a todas as pessoas, inclusive vocês, que no momento quando a coisa aperta, assim, é nessas mãos que a gente segura, e os outros amigos também, que estão ali do outro lado, porque nós não somos só nós 4, né? Parece que é só os Então, obrigado a todas as pessoas que cruzaram meu caminho nessa jornada da espiritualidade. Que lindo. Arro. E pra finalizar, a minha diquinha também vai por esse caminho, né? Eu sou uma pessoa que o meu digníssimo sofre um pouco, porque aonde eu vou eu quero ajudar as pessoas. Se eu vejo um carro parado, eu falo, puxa, eu vou ajudar, porque pode estar com criança no carro. De repente eu posso levar um galão de gasolina, posso ajudar a puxar, posso ajudar a guinchar. Se eu vejo uma senhorinha na rua, eu quero ajudar a atravessar com a sacola. Então, pra mim, a espiritualidade funciona muito como olhar pro outro. Então, o meu olhar sempre é muito atento ao lado, né? Então, a dica que eu dou é isso, tente se humanizar mais. Coloque-se menos no centro das situações e pense que sempre pode ter alguém precisando de você. Às vezes é de um bom dia, o seu bom dia pode mudar o dia de alguém. A sua gentileza pode ajudar as pessoas a terem um dia melhor. Acho que, como diz a Vanessa da Mata, gente feliz não se incomoda com os outros. Então a gente precisa estar aí expandindo a nossa felicidade para os demais. Uou. A gente vai acabar aqui. A gente agradece cada um que pôde estar aqui com a gente hoje. Lindo hoje, hein? Por favor, que sigam os nossos canais, nosso Facebook, nosso Instagram, nossas redes sociais, no Spotify, Ajudem as manas. TikTok. A gente tá começando agora. E se você não ajudar, a gente não vai conseguir chegar muito longe. Então curte esse vídeo, comenta aqui se você achou o que você achou do episódio. Se alguém puder falar o que é. O que eu falei lá do católico no começo? Crisma. Que eu não sei, por favor, fala o que é o crisma, pra gente poder aprender um pouco mais. Comenta sobre a sua caminhada de fé aqui com a gente, vai ser muito bom aprender com você também, tá bom? Obrigado. A gente volta em breve com um novo tema. Essas 4 bichas aqui pra te falar um monte de coisa. É coisa. É muita Coisa. coisa. Um beijo. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.